Olá, pessoal do sétimo D, tudo bem? Aqui é a professora Marta. Nós continuaremos então nessa semana trabalhando sobre preposições. Vocês vão observar então a explicação abaixo, pois ela vai facilitar a vocês a fazerem as atividades propostas. Vamos lá? Aqui as atividades dessa semana, vocês vão fazer os exercícios e observando bem a explicação que foi feita já na semana passada, tá? Sabendo-se que a preposição é uma palavra invariável e que ela liga dois termos de uma frase, estabelecendo assim uma relação de sentido entre elas. Sem o uso das preposições, as palavras ficariam soltas e nós não teríamos sentido nenhum em nada do que falamos ou escrevemos. Então, as preposições conhecidas como preposições essenciais são essas: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante e por. Então, as preposições também podem sofrer combinação ou contração. Vai sofrer combinação quando a preposição vai unir-se a outras palavras e não sofre nenhuma modificação, como nós podemos ver aqui, olha, na preposição a mais o artigo o, vou formar a palavra ao. E a preposição a mais o artigo mais o advérbio onde vai formar a palavra aonde. Então, aí eu tive a combinação. Então, vai ter contração quando a preposição, ao unir-se com outras palavras, ela sofre modificações. E as principais contrações são essas aqui. Olha, eu tenho as preposições de, em, por ou per e a. Quando elas vão unir-se a outras palavras e elas vão perder, então, uma dessas palavrinhas aqui. Então, a partir do momento que ela perde uma dessas palavrinhas, uma dessas letras, ela vai ser a contração, tá bom? Então, olha aqui, ó, de mais o, do, eu perco o que? A palavrinha e. Aqui, em mais o, no, eu perco aqui, então, a palavrinha n, né? Então, vou formar o no. Aqui, por mais o, vai formar a palavra pelo. Eu tenho aqui, ó, no a preposição a, mais o artigo a, eu formo a palavra a. Aqui eu tenho o a craseado, onde eu tenho a crase, tá bom? Então, ao unir uma palavra com a outra, a preposição estabelece também uma relação de sentido entre esses termos. Então, vocês podem observar nesse quadro abaixo. Então, eu tenho aqui, olha, nessa frase, ele morreu por causa da fome. Então, eu tenho aqui a preposição por. Então, ele morreu por quê? Por causa da fome. A causa da fome foi o motivo, foi a causa por qual ele morreu. Aqui, eu vou à festa com meus amigos. Eu vou à festa com quem? Com meus amigos. Então, estabelece aqui uma relação de sentido. Minha família viajou para a praia. Minha família viajou para onde? Para a praia. A palavra para é preposição que indica destino. Então, eu tenho aí uma relação de destino. Aqui, vou ficar em casa no final de semana. Vou ficar onde? Vou ficar em casa. Então, esse em estabelece uma relação de lugar. Fui trabalhar de carro. Fui trabalhar de quê? De que forma? De que meio eu fui trabalhar? De carro. Então, a preposição de estabelece uma relação de meio. Os avós são tratados com carinho. Os avós são tratados como? De que modos os avós são tratados? Com o carinho. A preposição com estabelece aqui uma relação de sentido. Então, aqui, pessoal, vocês já conhecem as palavras, né? Que são as preposições. E nós, então, vamos responder alguns exercícios, então. Então, aqui nós temos 5 exercícios de fixação. Então, aqui, olha, continuação das atividades.
Nesse primeiro exercício vão ser trabalhadas tirinhas. Eu tenho aqui 4 tirinhas, mas tenho um modelo aqui, olha. Leiam as tirinhas abaixo e encontre as preposições. Depois escrevam a relação estabelecida por essa preposição na frase em que se encontra. Então, eu tenho aqui uma tirinha, né? Aqui é um modelinho que estou deixando para vocês. Eu tenho uma tirinha aqui. Então, nessa tirinha aqui, vocês vão achar, eu tenho aqui a preposição de. Então, aqui, olha, com um galoto forte e proativo, eu vim ajudar você porque é um trabalho pesado. Que fofo! Mas tem hora que parece que você não me conhece. Então, aqui no comecinho do texto, eu tenho aqui, olha, Cebolinha falando para Mônica. Mônica, me disseram que você queria montar um castelo de caixa de papelão. Então, eu tenho aqui, ó, a preposição de, né? Castelo de caixa de papelão. Então, aqui no primeiro quadrinho, eu tenho a preposição de. Então, de é o castelo de caixa. Então, a preposição de estabelece aqui, ó, uma palavrinha com a outra, uma relação de matéria. O que é? Que matéria é essa? Do que a caixa é feita e do que o castelo é feito. Então, castelo de caixa de papelão, certo? Então, agora vocês têm agora mais 4 quadrinhos e vocês vão olhar nesse quadrinho aqui, olha, onde é que eu tenho uma preposição, certo? Então, observem bem, primeiro, segundo, terceiro quadrinho, na letra A, B, C e D. E vocês vão identificar a preposição e vocês vão ver também qual é a relação estabelecida por essa preposição. Tudo bem? Então, vamos lá. A, B, C, D. 4 quadrinhos. No exercício 2, eu tenho aqui um cartaz e vocês vão observar nesse cartaz aí a presença de uma preposição. Então, no cartaz abaixo, a presença de uma preposição. Vocês vão identificar a preposição e estabelecer a relação de sentido. Então, observe aqui, ó. O lixo é seu. Então, eu tenho aqui a frase: faça coleta seletiva, condição para um mundo melhor. Então, vocês vão ver aí onde está, qual palavrinha dessa aí é a preposição e colocar aí qual é a relação de sentido que ela tem, certo? Questão 3. Na questão 3, vocês vão ler o texto e completar o espaço com a preposição mais adequada para esse texto. Tem que ser uma preposição, tá bom? Então, leiam o texto, Uma Aventura na Floresta, e completem o espaço com a preposição adequada. Questão 4. Na questão 4, vocês vão observar a imagem e completar as frases abaixo da imagem com algumas preposições para descobrir quem é o dono de cada bichinho. Então, vocês vão observar a imagem e responder aqui nesse texto. É um pequeno texto, tá bom? Olha, o gato, né? Olhem bem os espaços. Aí vocês vão observar onde é que o gato está. Então, vocês vão colocar as preposições e vão identificar de quem é cada bichinho, tá bom? Questão número 5. Na questão número 5, vocês vão observar a imagem abaixo e escrever 10 frases. Só que tem um porém. Essas frases que vocês vão formar, vocês vão ter que colocar nelas preposições, tudo bem? Então, olha, observe a imagem abaixo e escreva 10 frases sobre ela, sobre a imagem. Então, vocês vão prestar bem atenção, pois as frases que vocês vão escrever precisam conter pelo menos uma preposição. Tudo bem? Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Então, vocês vão prestar atenção
assistir o vídeo com a explicação do conteúdo e das atividades. Vocês vão responder no caderno os exercícios propostos e qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Tenham todos um bom final de semana e bons estudos.